nós vamos falar sobre promessas. Então, esse é um tema que veio ao meu coração. Quando eu pensei sobre a mensagem, eu pensei num livro que eu li há muito tempo atrás. Aliás, já li esse livro várias vezes. Quem já leu O Peregrino? Né? Então, eu já li esse livro várias vezes. E tem uma parte no livro, que o livro é sobre o John Bunyan, que é o autor, né, viveu lá nos 1600, né, e ele estava preso por pregar o evangelho, ele era puritano, foi para a cadeia, ficou 12 anos na cadeia. Né, o rei deu opção para ele, você pode ficar solto, mas não pode pregar. Ele falou, se me soltar, amanhã eu estou pregando. Aí ele ficou 12 anos lá. Mas durante esses 12 anos ele escreveu O Peregrino e vários outros livros. O Peregrino se tornou, por muito tempo, o livro mais lido depois da Bíblia. Então, e é a história do cristão na sua viagem para a cidade celestial. Depois que ele se livra do seu fardo, que Deus o livra do seu fardo, ele está na sua viagem para a cidade celestial. Ele e Fiel estão andando juntos, né? Passam pela cidade da vaidade. Quando chegam na cidade da vaidade, Fiel é morto, e uma carruagem de fogo vem e leva Fiel para o céu, mas o testemunho de Fiel leva esperançoso a Cristo. E cristão e esperançoso continuam a sua viagem para a cidade celestial. Mas cristão, apesar de ter sido avisado, e ele era mais experiente, já era um crente mais velho, mas ele decidiu pegar um atalho. Né? E ele entra nesse atalho, mas não tinha saída, se deu mal. Mas já era de noite e não dava para voltar, então tiveram que dormir ali, mas ele não sabia, ele estava na terra do gigante do desespero. Né? E quando ele dormiu, quando eles acordaram, o gigante do desespero estava em cima deles e pegou os dois e levou para o castelo da dúvida. E jogou os dois dentro do castelo da dúvida. O gigante do desespero foi e falou com a sua esposa, olha, peguei essas duas pessoas, e essa mulher era muito má, aliás, o nome dela era má. E ela falou, olha, faz pressão sobre eles para eles se matarem. E o gigante do desespero começou a fazer pressão, e eles começaram, principalmente o cristão, ficou desesperado, começou a chorar, mas esperançoso, apesar de ser crente mais novo, começou a lembrar cristão das passagens das Escrituras, e isso reanimou cristão, mas aí, de repente, deu um estalo na mente dele. Como é que eu podia esquecer disso? Na minha capa tem uma chave, lá, o nome da chave chama Promessas. E essa chave abre qualquer porta. Essa chave abre qualquer porta no castelo da dúvida. Então, ele pegou a chave, abriu a porta, e quando o gigante do desespero acordou e notou, já era tarde demais, já tinham fugido, e continuou a viagem deles para a cidade celestial. Então, nós estamos na nossa caminhada para a cidade celestial. Não é verdade? Se você tem Jesus no coração, você está indo para o céu. Né? Você tem Jesus, você tem essa esperança. Né? Aliás, nós falamos sobre isso na escola dominical hoje, né? Sobre ter a alegria na segunda vinda de Cristo. Né? O cristão tem alegria em pensar que Jesus está voltando. E Deus nos deu as suas promessas para que nós pudéssemos seguir na nossa caminhada para o lar celestial. Mas a promessa não serve para nada, a não ser que nós confiemos nela, não é verdade? Não adianta eu ter uma promessa
mas eu não acreditava. Aliás, eu não sei se você lembra disso, mas quase toda casa que a gente entrava no Brasil antigamente tinha uma Bíblia aberta no quê? Salmo 91, não é? Não sei por que o Salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Estava lá aberto, lá no Salmo 91. Mas a grande maioria não acreditava, não acredita nas promessas. Nós precisamos acreditar nas promessas que Deus nos dá. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Há mais de 8.000 promessas na Bíblia. Para ser mais exato, 8.170 promessas na Bíblia, e a grande maioria, mais de 7.000, são de Deus para nós, para as pessoas. Eu não sei se você tem as suas promessas preferidas, mas eu tenho as minhas, né? Então, eu tenho uma delas está lá em Isaías 49, 15, eu vou ler aqui porque eu sei ela decorada na versão antiga, né? Então, haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo. Eu não me esquecerei de você. Deus não se esquece de nós, não é verdade? E a outra que eu gosto muito é Hebreus 4, 15 e 16. Também vou ler aqui porque eu sei decorado na versão antiga. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Então, essas são as que eu gosto mais. Tem muitas outras que eu gosto. E eu tenho certeza que você tem as promessas que você gosta. E o mais fantástico sobre as promessas é que Deus é fiel, Deus cumpre as suas promessas. Eu gosto muito da passagem lá de Josué 21, 45, que ele diz, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, nenhuma. Todas se cumpriram. Amém? E Deus cumpre a sua palavra. Agora, há, porém, na Bíblia, duas promessas específicas do Pai, de Deus Pai, para Deus Filho. E nós vamos falar sobre essas duas promessas aqui hoje, porque elas nos afetam diretamente. E você vai... agora você deve estar pensando, o que tudo isso tem a ver com missões? E nós vamos chegar lá, né? Então, há essas duas promessas. Uma está no Salmo 110 e outra está no Salmo 2. No Salmo 110, aliás, o livro de Hebreus gasta um bom tempo falando sobre esse salmo. Ele diz assim, no capítulo 1, diz assim, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. E no versículo 4, ele diz, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que isso tem a ver? O que ele quer dizer com isso? Se a gente for lá em Hebreus, no capítulo 7, ele fala o que ele quer a ver com isso. Porque havia o sacerdócio de Arão. Aliás, para quem não sabe, no calendário judaico, no dia 24 de setembro, é uma data chamada Yom Kippur, né, que é o dia da expiação. É o dia em que o sumo sacerdote, todo ano, entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados dele mesmo e de todo o povo, né? Então, Yom Kippur está chegando aí. Todos os anos eles tinham que fazer. E esse era o sacerdócio
sacerdócio arônico. Mas aí Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas o que é isso? É porque se você lembra de Gênesis, que quando Arão volta de lutar contra os reis, Abraão volta de lutar contra os reis, ele se encontra com esse Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Ele é sacerdote do Deus Altíssimo e é o quê? Ele é rei de Salém. Agora, a analogia de Hebreus diz que ele não tem princípio nem fim. Quer dizer, aparece do nada e some, ninguém mais fala dele. Então, não tem começo nem fim. Então, o sacerdócio de Jesus é assim, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, mas é também o sacerdote que de uma vez para sempre pagou pelos nossos pecados. Nós não precisamos mais pagar pelos nossos pecados todos os anos, porque uma vez só. Então, Hebreus vai gastar muito tempo falando sobre isso, explicando que a nova aliança no sangue de Jesus não é mais o sacerdócio arônico, esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Mas o versículo, falando em promessas, o versículo que me chama a atenção aqui em Hebreus é o 7:25, que ele diz assim: portanto, ele é capaz de salvar, na minha versão, na versão da NVI, fala definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Nas versões antigas fala completamente. Pode salvar também o quê? Completamente. Outra versão fala, pode salvar totalmente, pode salvar perfeitamente. Então, Jesus pode nos salvar perfeitamente. Jesus salva aquele que ainda não tem Jesus. Se você não tem Jesus, se você está aqui hoje e você ainda não tem Jesus como Salvador, se você não tem a esperança de salvação, se você morreu hoje, você não tem a certeza de que vai morar no céu com Jesus, então Jesus pode te salvar perfeitamente. Né? João 5:24 é um dos meus preferidos também. Né? Aqui eu só coloquei meus preferidos. Então João 5:24 fala: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Que bom ter essa certeza, não é verdade? Que bom ter essa certeza. Uma vez eu fui fazer cirurgia, foi a única vez que eu tomei cirurgia, anestesia geral. Aí, na hora que eles vieram colocar aquela máscara que você cai no sono, aí eu pensei, e agora? Aí depois eu pensei, se eu não acordar, eu vou estar com Jesus. E é tão bom a gente ter essa certeza, que se eu não acordar, eu vou estar com Jesus. Se você não tem essa certeza, hoje você pode ganhar Jesus. Eu interpretei para uma moça, hoje eu não sou suposto fazer isso, mas eu faço assim mesmo, que é falar de Jesus para as pessoas que eu estou interpretando. Né? O médico sai, eu fico sozinho com o paciente. Né? Então, eu sempre pergunto, de onde você é? Frequenta alguma igreja? Aí tá, e essa moça disse que frequentava. Aí eu perguntava, que legal, qual igreja você vai? Ela falou, e eu perguntei, você já convidou Jesus para entrar na sua vida? Aí ela disse, não. Mas toda vez que ele pede, eu sinto aquela vontade de ir lá na frente. Aí eu perguntei para ela, mas o que te impede de fazer isso? Então, ela não sabia, mas eu falei, mas ela falou, sempre me dá essa vontade. Então, eu fiz o caminho, rapidamente, o caminho de Romanos para a salvação com ela. Né? Todos pecaram e estão separados da glória de Deus, destituídos estão da glória de Deus. E assim vai, e falei com ela. Né? Então, se você quiser, você pode aceitar agora, mas aí o médico veio.
Mas antes disso, depois eu falei para ela que, olha, na próxima vez que você for na igreja, que o pastor te chamar lá na frente, pensa sobre isso. Né? Então, não sei, tomara que ela tome essa decisão. Mas é uma oportunidade, você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, porque Jesus nos salva completamente. Lá em Mateus 11, 28 a 30, ele diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus não só dá esperança de salvação para aquele que ainda não tem Jesus, mas ele dá salvação completa para o crente. Muitos de nós crentes estamos escravizados nas mentiras de Satanás. Satanás está sempre mentindo para nós. Ele é o pai da mentira. Ele não tem poder contra mim. Ele não pode colocar a mão em mim sem a autorização de Deus, porque Deus não deixa, mas ele pode mentir, e é o que ele fala. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Você não pode, você não é capaz, você pecou. Essas são as coisas que eu não sei se você ouve, mas são as coisas que eu sempre ouço. Né? Você não é, não dá para você. Os outros estão capacitados, você não. O diabo quer que você fique escravizado nele, mas a salvação de Jesus foi completa. Jesus nos convida para ter essa liberdade, para que nós compreendamos qual é a nossa posição em Cristo. Nós somos livres, a graça de Deus nos capacita para servir a Deus em toda a plenitude, amém? Essa graça de Deus que foi derramada, e nós vamos ver isso em Tito semana que vem, né? A graça de Deus se há derramado, trazendo salvação a todos os homens, né? Então Deus nos trouxe essa salvação completa. Então, se você é crente e tem dificuldade com essas coisas, lembre-se, a salvação é completa, é mentira do diabo, a graça de Deus foi derramada sobre a sua vida e você pode sim, fazer tudo o que Deus quer que você faça. Você não pode fazer o que Deus não quer que você faça. Né? Faça só o que Deus quer que você faça, né? Porque senão aí já é pecado, né? Desobediência. Né? Tem crente querendo se meter onde não foi chamado. Então, você tem que fazer o que Deus te chamou. Deus está te chamando para servir em plenitude, e Ele te deu essa capacidade, amém? Nós estamos aí no programa, nós estamos no ano do fortalecimento, não é? Então, no programa da igreja, nós estamos no ano do fortalecimento, e isso é para você, né? Não é para o pastor, não é para a diretoria, é para você, é para mim. Então, nós podemos colocar em prática como? Pela graça. Assim como recebeste o Senhor Jesus, assim também andai nele. Como? Pela fé, pela graça de Deus. Ele nos capacita. Jesus, a graça de Jesus é perfeita. Né? Agora, a segunda promessa que nós vemos aqui, e que, na verdade, eu gostei da mensagem toda, mas o que me fez vibrar nessa mensagem é a segunda promessa de que Jesus fez ao Filho. E ele diz assim, em Salmos 2, 7 e 8, ele diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança. E os confins da terra como tua propriedade, por tua possessão na versão mais antiga. Né? Então,
David Livingstone, missionário médico na China, na África, ele disse que Deus tinha um filho e fez dele um missionário. Né? Deus enviou Jesus, porque Deus enviou seu filho ao mundo. Né? Então, nós vemos aqui que Jesus foi obediente. Apesar de ser Deus, ele obedeceu. Deus mandou e ele veio. Né? Foi obediente até a morte. Jesus, quando ele fala que tu és meu filho, hoje te gerei, que isso significa? Então, só para você saber, quando você estiver lendo o Velho Testamento, o intérprete oficial do Velho Testamento é o Novo Testamento. Né? Então, procura ver o que o Novo Testamento fala para entender o que o Velho Testamento está falando. Então, quando ele fala, tu és meu filho, hoje te gerei, lá em Atos capítulo 13, ele está falando sobre a ressurreição de Jesus, que Jesus ressuscitou. Lá em Hebreus, no capítulo 1, ele está falando que Jesus é eterno. Então, tem várias interpretações sobre esse texto que o Novo Testamento dá, que Jesus é eterno, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Né? Então, e Jesus passa, e Deus dá a ele essa oportunidade de fazer um pedido. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão, por tua propriedade. Agora, o interessante é que isso nos afeta diretamente, porque Jesus resolveu que a resposta de Deus para esse pedido de Jesus, somos nós. Né? Fala para o seu irmão aí, eu sou a resposta de Deus para Jesus. Fala isso aí. Você é a resposta de Deus para Jesus. Pede-me e te darei as heranças. O que Deus dá? Deus dá a igreja. Deus deu a igreja, e eu achei isso extraordinário nesse toque. A igreja é o plano de Deus para a conquista das nações. Né? Então, Deus não faz nada, Jesus não faz nada sem a igreja. Tá? Crente sem igreja foge dele. Né? Porque não existe crente sem igreja. Como que pode ter um corpo sem cabeça? Né? Jesus é a cabeça da igreja. Se eu não quero ser parte da igreja, eu não quero ser parte do corpo. Né? Eu não preciso ir na igreja. Né? Então, vai para o inferno, né? Porque não é crente. Porque crente que é crente vai à igreja. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a resposta de Deus para o pedido do Filho. Pede-me e te darei as nações por herança. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, né? A gente canta isso, né? Então, tudo que Jesus conquistou é nosso. Tudo que vem, tudo que Jesus tem é nosso, porque Deus nos deu, Deus nos fez herdeiros dele, co-herdeiros com Cristo. Nós herdamos uma missão, e eu queria que você prestasse bem atenção nos detalhes aqui. E quando ele diz, pede-me e te darei as nações por herança. Agora, e de fazer discípulos de todas as... Pede-me e te darei nações por herança. E de fazer discípulos de todas as nações. Qual a resposta de Deus? Qual a resposta de Jesus? E de fazer, nós vamos a todas as nações. Jesus garantiu, Deus garantiu, Ele vai dar
Mas Jesus disse, vocês têm que ir. Vocês vão ter as nações por herança. E de fazer discípulos de todas as nações. Aí eu fiquei pensando, e a outra parte? E os confins da terra? Aí eu fui lá em Atos 8:1. E os confins da terra por sua possessão. O que fala Atos 8:1? Não, Atos 1:8. Ele diz assim, mas receberei poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pede-me, te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Viram que, não sei se vocês vibraram como eu vibrei na hora que eu estava fazendo essa mensagem, mas que coisa legal a gente saber que a grande comissão é a resposta de Deus para o pedido do Filho. E de fazer discípulos de todas as nações, ser minhas testemunhas até os confins da terra. Então, Deus hoje, Jesus hoje, convida a nossa igreja. A IBBC é o plano de Deus para a salvação do mundo. Agora, nós precisamos vestir a camisa, né? Então, Jesus tem muita igreja que não é missionária, mas, graças a Deus, essa igreja tem sido missionária. Essa igreja tem contribuído com missões. E eu dou graças a Deus por essa igreja, porque vocês têm sido fiéis na contribuição. Quando você contribui, você está ajudando a responder esse pedido de Jesus. Pede-me e te darei as nações por herança. Por isso eu quero te incentivar a contribuir com missões. Então nós temos aqui, eu não sei se nós temos várias pessoas novas na igreja, eu não sei se você já fez o seu compromisso. Esse papel aqui é um compromisso, não seu com a igreja, mas seu com Deus, né? Porque eu nunca vou atrás de ninguém, nós nunca vamos atrás de ninguém quando a pessoa coloca o nome nesse papel, porque o compromisso é seu com Deus. Aliás, eu até falo, se não quiser, nem coloque seu nome aqui, porque Deus sabe que você deu, então Ele sabe. Na hora que você preencher aqui, e você pode, é o seu compromisso com a oferta missionária de fé. É a oferta que você dá além do seu dízimo, né? É a oferta que você dá além do seu dízimo. Presta bem atenção, além do seu dízimo. Né? Quem tira do dízimo para dar para missões está roubando de Deus. Isso não é oferta missionária. Então, você tem a oferta missionária, além do seu dízimo, que você dá mensalmente, ou semanalmente, ou anualmente, como você quiser, para a obra missionária da sua igreja. Se você ainda não fez esse compromisso, ou gostaria de renovar o seu compromisso, me procura depois do culto. Nós podemos te dar esse papel para você preencher. Você vai receber um carnezinho também, com 12 boletos aqui, para você keep track, né? Para você, como é que é to keep track? Para você acompanhar na sua contribuição. Agora, pode ser também que Deus chame alguém da igreja. Nós já tivemos uma daqui da igreja, a Letícia foi chamada por Deus e foi para o campo missionário, e um dia pretende ainda voltar para o campo missionário. Mas talvez haja alguém aqui que Deus esteja chamando para ir para missões, né? Então, é das igrejas que Deus tira, Deus chama, Deus fala ao coração. Então, eu não sei se há alguém aqui hoje, e eu gostaria de dar a oportunidade, gostaria que você orasse neste momento. Quem sabe Deus está falando ao seu coração, e Ele gostaria de usar a sua vida de uma forma especial.
Todos nós somos missionários no sentido de que todos nós devemos falar de Jesus. Mas há pessoas que Deus chama para uma missão especial. E quem sabe Deus hoje está chamando você. E eu gostaria de te dar essa oportunidade. E eu gostaria de chamar o pastor Abraão para vir aqui na frente, ficar aqui. Se Deus está falando ao seu coração, eu gostaria que nós todos estivessem orando agora. Se Deus falou ao seu coração, não, você precisa entregar a sua vida para missões. Então, levante a sua mão. Nós queremos orar por você. O pastor quer acompanhar com você e falar com você. Se há alguém aqui que entendeu a mensagem e acha que Deus está te chamando, mesmo que você não saiba os detalhes do que Deus está falando, mas sabe que Deus está te chamando, então levante a sua mão. Nós gostaríamos de orar por você. Então, se é esse o seu caso, então, se Deus está falando no seu coração, você pode tomar essa decisão hoje. Mas também, eu gostaria de dar uma oportunidade. Não sei se tem alguém aqui hoje que ainda não recebeu Jesus como Salvador. Você não tem certeza da sua salvação. Se você morresse hoje, você não saberia para onde que vai a sua alma. Se é esse o seu caso, se você gostaria de convidar Jesus para entrar na sua vida. Se você gostaria de dizer, Jesus, eu sou um pecador, mas eu quero que o Senhor entre na minha vida e salve a minha vida. Se você gostaria de fazer essa oração, levante a sua mão, nós queremos orar por você. Se você ainda não tomou essa decisão de aceitar Jesus, nós gostaríamos de te dar essa oportunidade hoje, de entregar a sua vida a Jesus, para que você possa conhecer Jesus como Salvador, ter Jesus, ter essa esperança, ter essa salvação completa em sua vida. Há alguém? Que Deus possa abençoar a igreja hoje, que esse espírito missionário que Deus colocou em Jesus primeiro, e que deu à igreja e colocou nos nossos corações, possa ferver no seu coração, e que nós possamos ser fiéis a Deus na contribuição missionária e na obra missionária da igreja. Amém? Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.